Se você é novo no Reaper e quer um tutorial mostrando como utilizá-lo, esse vídeo é para você. Fica até o final do vídeo que aqui a gente vai ver como instalar e configurar o Reaper, como gravar áudio, procedimentos básicos de edição, plugins, ações, roteamento, MIDI, automação, marcadores e regiões, stretch markers, renderização e muito mais. Para cada função que eu mostrar nesse vídeo, vai ter na descrição um link de tutorial mais aprofundado. Bem-vindos ao canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins. Ok, direto ao ponto, vamos aprender a baixar o Reaper. Você vai na página oficial do software, da DAW, reaper.fm, vai clicar aqui em Download Reaper. Você vai selecionar o Reaper que corresponde a sua versão do seu sistema operacional, seja Windows, Linux ou macOS. No meu caso seria aqui Windows 64 bits. Quando você clica, ele já baixa um arquivozinho, tá aqui. E basta você clicar nesse arquivo executável e fazer a instalação normalmente aceitando todos os termos e condições. Apesar de ser um software pago, você pode utilizá-lo sem pagar para sempre que todas as funções estão ativadas. Então você só compra se você quiser. A única diferença da versão paga para a versão gratuita é que na versão paga você não precisa esperar os 5 segundos quando você inicia o software. Beleza? Agora vamos rodar o Reaper pela primeira vez. Você vai na sua área de trabalho, clica aqui no Reaper. E como é a primeira vez que ele está rodando, ele vai muito provavelmente lhe perguntar isso aqui, ó. Você ainda não selecionou uma interface de áudio, ou um dispositivo de áudio. Você quer abrir agora as preferências e selecionar? É recomendável. Você vai clicar em sim. E agora, isso vai variar demais dependendo da interface que você tem. Se você tem uma placa dedicada, se você só utiliza um notebook simples, sem nenhuma interface que você comprou. Mas basicamente você tem que selecionar alguma coisa aqui que funcione. Se você não tem absolutamente nenhuma interface dedicada, ou seja, você só tem o seu notebook, no Audio System, basicamente você vai poder escolher entre ASIO, Direct Sound e Wave Out. Essas são as que podem funcionar, mas ASIO é de longe a recomendada, é que realmente funciona a nível profissional. Então aconselho você começar selecionando ASIO e caso você não consiga gravar, aí você pode ir para Wave Out, que eu diria que é a segunda opção, e numa terceira opção, Direct Sound. Tá, mas aí você comprou uma interface. Como é que a gente faz para ele ler essa interface? Pois é, uma vez que você tenha interface, você deve ir para o ASIO, ok? E já deve aparecer aqui no ASIO Driver o driver dedicado da sua interface. Se não existe um driver dedicado da sua interface, ela é muito de entrada e não vem com um driver próprio, você pode instalar esse agregador de interface chamado ASIO for All V2. Você vai no site do ASIO for All V2, que é o asioforall.org, vai aqui em Download. Esse site é muito tumultuado mesmo, de pop-ups, é bem chato. E clica aqui em ASIO for All 2.16 Multilanguage, que ele já baixa para você. Ok, agora, independente do sistema de áudio que você tem selecionado, seja ASIO, Direct Sound ou Wave Out ou qualquer um outro, você tem umas decisões a tomar. Os inputs, ou seja, qual vai ser o input mínimo e máximo que você vai utilizar. No meu caso aqui, eu vou utilizar o Fifine Ampli 1, como o primeiro input e o Fifine Ampli 2 como o segundo input. É justamente a minha interface que eu estou utilizando para fazer esse vídeo. E o output é justamente onde vai sair o som quando você apertar play no Reaper. No meu caso, a própria Fifine 1 e 2. Eu aconselho você deixar marcado aqui o Request Sample Rate e você pode trabalhar, se você ainda não domina bem essa parte, entre os valores 44 e 100 ou 48 mil. Esse Request Block Size é muito importante. Você deve utilizar valores baixinhos se você estiver gravando e valores mais altos se você estiver mixando. Pelo menos enquanto você está começando. Pode deixar marcado aqui também. Um valor baixinho é 96, 128, 256. Um valor mais alto é 512, 1024, 2048. Caso você não veja a entrada da sua interface aqui nesses inputs, você tem que clicar em ASIO Configuration, habilitar as configurações avançadas, achar as saídas e entradas da sua interface e aqui você vai habilitar, ó, desabilitei, habilitei, desabilitei, habilitei. Uma vez que você habilita a sua interface, quando você abrir essas opções aqui, elas vão aparecer. Aperta OK e o seu Reaper está pronto para rodar. Deixa eu começar lhe apresentando as 3 áreas básicas do Reaper. Essa área aqui em cima é a área das tracks, ou a gente chama de TCP, Track Control Panel. São as áreas onde justamente as faixas, os canais, as tracks vão. Se você clicar aqui nesse maisinho, você vai criar uma track, outra track, outra track.
Aqui embaixo é a área de Mixer. Justamente é um espelho do que acontece aqui em cima, só que aqui você não consegue ver as formas de onda que estão gravadas. Você realmente comanda de uma forma mais pertinho e organizado as tracks que você está trabalhando. E essa parte aqui, onde tem o Play, Rec, Stop, é justamente a área de transporte. Ok, agora eu quero gravar um áudio. Então eu vou habilitar para gravar esse primeiro canal aqui. Ok, eu vou precisar selecionar uma entrada. Nesse caso, Mono Fifine Ampli 1. Eu tô com o microfone nessa entrada dessa Fifine, que é esse microfone aqui que eu vou gravar. E eu só preciso, ó, quando eu começo a falar pertinho, ele já começa a modular. Agora eu preciso aumentar o ganho da minha interface até que fique um sinal saudável. Batendo aqui, ó, tô aumentando agora, menos 18, menos 16... Parece bem. Agora eu vou ativar o metrônomo para eu poder gravar no clique. Então eu clico aqui. Vou acelerar um pouquinho mais o tempo. Então ao invés de 120, ó, vou clicar aqui e colocar 130. E agora que a minha track está habilitada para gravar, o metrônomo já está configurado. Eu só preciso apertar nesse grande botão vermelho aqui e eu vou gravar uma voz, uma música qualquer. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Beleza, quando a gente termina de gravar, ele mostra essa mensagenzinha perguntando o que você quer fazer com esse áudio. Se você gostou, você aperta Save All. Se você errou e quer gravar de novo, você aperta Delete Selected. Ou se você não gosta dessa mensagem e quer sempre aceitar o que você fez, você pode desmarcar aqui onde diz On Stop, aperta Save All dessa vez. E agora, para toda vez que ele gravar, ele vai manter, a não ser que você aperte Ctrl Z. É justamente o que eu recomendo. Ok, vamos escutar? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Muito bem. Vou dar um duplo clique aqui na track para dar um nome nela. Voz 1, vou apertar Tab para já renomear a próxima, onde eu vou chamar de voz 2 e vou gravar uma segunda voz aqui, só para ter material. Desarmo a track 1 e armo a track 2, senão ele ia gravar em cima da track 1 também. A entrada é a mesma, ok? É o mesmo microfone que eu estou falando aqui. E vamos lá. Aperto para gravar aqui. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Ótimo. Desarmo a track 2. Vamos escutar. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Perfeito. Caso você queira saber como você faz para fazer aquele punch-in, ou seja, começar a gravar de um certo trecho ou gravar a partir de um certo ponto que você errou em tempo real, como eu já falei, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com um vídeo dedicado sobre gravação de áudio no Reaper. Bom, agora eu vou desabilitar o metrônomo e vou mostrar algumas formas de edição rápidas aqui, ó. Quando você escorrega o mouse em certos locais desses itens que a gente chama, né? Os trechos de áudio são chamados de itens, ó. Você coloca aqui, ó, na pontinha a gente tem como cortar uma parte do áudio, o começo ou o final. Você pode notar que ele não está fazendo um ajuste fino, e isso é porque o Snap to Grid está ligado, é justamente isso aqui, ó. Quando o Snap está Enable, ativado, ele se comporta sempre em incrementos do grid que a gente está utilizando aqui. Então, ele não vai ser mais fino. Quando a gente desativa, aí a gente consegue um ajuste mais fino, ok? Então eu posso dar uma limpada nos áudios aqui. Outra coisa muito legal são os fades, ó. Se eu coloco o mouse aqui em cima, consigo fazer um fade in e um fade out. Se eu tenho um item selecionado, eu consigo movê-lo de lugar, clicando e arrastando. Vou apertar Ctrl Z. Para selecionar mais de um item, eu posso clicar e arrastar com o botão direito do mouse. E aí, ó, tudo que eu fizer com um, eu faço com o outro. Para mudar a cor de uma track, eu posso clicar com o direito. Track Color, Set Tracks to Custom Color, e eu vou escolher uma cor aqui. Claro que tem formas mais rápidas de fazer, mas por enquanto vou fazer da forma mais manual possível. Para apagar uma track que a gente não está utilizando, basta clicar e apertar Del. Vou mostrar agora como a gente faz uma automação de volume. Basta a gente selecionar a track, apertar V de volume, e aqui já está a nossa reta de automação. Apertando Shift, a gente consegue
criar alguns pontinhos aqui, ó. E esses pontos vão nos auxiliar para a gente fazer essa automação. Então a gente tá fazendo o quê? Nesse momento aqui, essa voz vai baixar de volume, essa voz 1, que eu vou dar um mute na voz 2 aqui, só pra gente ver como ela vai baixar de volume. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Se a gente quiser fazer uma automação mais organizada, vou fazer aqui na voz 2, você pode fazer, aperta V de novo para ir para automação de volume, faz uma seleção, por exemplo, aqui, e ó, eu consigo, com esse fadezinho, eu consigo aumentar ou diminuir o volume de uma seleção. Então ficou mais organizado. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Se você quiser que um trecho toque infinitamente em loop, você ativa ou desativa o loop aqui. Ok? Uma outra automação muito utilizada é a de pan. Aperta a tecla P. E aqui a gente está vendo, ó, que está no centro do pan. Mas se eu quiser, eu consigo também, ó. Esse trecho aqui, por exemplo, vamos colocar ele para um lado. E esse trecho aqui, vamos colocar ele para o outro lado do pan. E agora a gente tem isso aqui. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Aperta Ctrl Z para desfazer todas essas automações. É só para vocês entenderem como é o processo de automação no Reaper. Você controla o volume dessas tracks aqui, tanto com o botão de volume que está aqui, quanto aqui no volume do mixer também. Inclusive o pan, ó, a gente pode colocar centro, esquerda e direita. Clique duplo, ele sempre vai resetar para os valores de fábrica. Você apertando M, você adiciona marcadores, ó. Aqui, ó, onde você quiser. Então, em certos lugares, apertando M, você vai marcando sua música e aí você consegue, com o teclado numérico, fazer com que o cursor vá para o marcador número 1, apertando 1, 2 ou 3. Isso pode ser útil para você marcar trechos de música, como refrão, estrofe. Você, inclusive, se clicar com o direito, Edit Marker, você consegue dar um nome, por exemplo, refrão. Você, se fizer uma seleção e apertar Shift R, você começa a criar regiões que são parecidos com marcadores, mas eles obedecem uma seleção, um determinado tempo do começo e fim. Uma região tem começo e fim. O marcador é um ponto em um local no tempo. Então, marcadores e regiões, já tem um vídeo dedicado aos marcadores e regiões, vou deixar na descrição do vídeo. São muito úteis também para facilitar a sua organização quando você estiver trabalhando no Reaper. Clicando aqui em FX, você adiciona plugins e o Reaper tem uma infinidade de plugins que vem com ele, centenas, literalmente. Tem, por exemplo, um equalizador muito legal aqui em filtro. Basicamente, a grande parte dos plugins do Reaper começa com REA, de Reaper. Então, REA é que você tem um equalizador do Reaper, que é um equalizador muito bom. Então, eu estou abrindo esse equalizador aqui na voz 1. Inclusive, eu vou deixar tocando e eu consigo, por exemplo, aumentar os agudos da voz 1. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Posso tirar um pouco de grave? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Outros plugins de destaque do Reaper. Compressor do Reaper, REA Comp. Eu posso fazer uma compressão num preset aqui, vocal moderno. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Outro plugin da hora do Reaper é o ReaTune, o afinador do Reaper. Você pode fazer uma afinação de um instrumento, uma afinação automática, tipo autotune, ou uma afinação manual, corrigindo nota a nota que você achou que está errado. O link para você dominar esses plugins vai estar na descrição do vídeo. Outra coisa interessante são os marcadores de esticada, os Stretch Markers. Ele faz com que, se alguma coisa saiu do tempo aqui, você consegue ajeitar sem precisar quebrar o áudio. Então eu posso, por exemplo, ó, com Shift W, você adiciona um Stretch Marker no cursor. Nota que tem um losangozinho aqui, e aí eu aperto mais uma aqui, ó, Shift W, e aí eu consigo, ó, mexer um áudio para a esquerda ou para a direita, e aí eu consigo colocar ele no tempo, se um bumbo ficou fora do tempo. Então é uma mão na roda também os Stretch Markers. Caso você queira trabalhar com canais auxiliares, você pode criar um novo canal aqui, por exemplo. Queira colocar um plugin de reverb aqui, eu vou chamar de reverb. Vou adicionar um plugin de reverb nativo do Reaper, o Reverberate. Vou aumentar uns parâmetros aqui só para fins desse tutorial. E vou querer que essa voz 1 tenha esse reverb. Então eu vou clicar no Root, que é esse quadradinho aqui, ó, da voz 1, até o canal do reverb. E aqui eu consigo dosar esse reverb.
Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Mais sobre reverbs em canais auxiliares no link da descrição desse vídeo. Uma outra coisa muito interessante no Reaper é a capacidade de adicionar atalhos e customizar atalhos. Se você aperta interrogação, você vai para o menu das ações e qualquer coisa no Reaper pode ter uma tecla de atalho e você pode mudar o atalho de qualquer coisa. Por exemplo, um atalho para você tocar um som é a barra de espaço. Então, a barra de espaço é uma ação dessa lista de ações. Você clicando aqui em Find Shortcut, achar atalho, e tocando na barra de espaço, ele vai dizer o que é. Transport, Play, Stop. Se você quiser tocar o áudio não com a barra de espaço, mas com alguma outra tecla de atalho, ou até com o espaço e outra tecla de atalhos, duas coisas ativarem o Play, você clica aqui em ADD, adiciona sua nova tecla de atalho e agora o Play vai ter duas teclas. Então você pode customizar, se você veio de uma outra DAW, você pode fazer o que você quiser e você pode repetir as teclas de atalho da sua outra DAW. Por exemplo, no Pro Tools, ativar e desativar o metrônomo é o teclado numérico 7. Então a gente pode procurar aqui no Find Metronome. Tá aqui, Toggle Metronome. Toggle significa justamente ligar e desligar o metrônomo. Não tem tecla de atalho aqui. Então vou adicionar, vou teclar o teclado numérico 7. Ele fala, esse atalho já está em uso para essa ação aqui. Tudo bem que você queira sobrescrever o atalho? No meu caso, sim. Tudo bem, não tem problema não. E aí eu fecho. Agora, quando eu aperto 7, dá uma olhada para cá, ó. O metrônomo vai ligar e desligar. Eu estou apertando 7 e estou desapertando. Então você consegue customizar suas teclas de atalho. Uma outra coisa bacana é trabalhar com MIDI. Então eu vou criar uma nova track aqui. Ok, vou chamar até aqui de MIDI para organizar nossa aula. Inserir novo item MIDI. Tá aqui um item MIDI vazio. Dando um clique duplo, você abre a área de edição MIDI e você consegue com cliques duplos ir adicionando notas MIDI. Claro, MIDI não tem som de nada, né? Você precisa de um instrumento virtual para fazer isso ser ouvido. O Reaper vem com alguns, não vem com muitos não. Geralmente você tem que baixar outros, milhares gratuitos que eu já tenho no meu canal. Vários instrumentos virtuais gratuitos você pode baixar. Mas eu sei que ele vem com um nativo chamado ReaSync, o sintetizador do Reaper. Então tá aqui. E quando eu boto para tocar, ele já vai tocar essas duas notinhas. E aí, uma vez na área de edição MIDI, você consegue simplesmente pegar e arrastar essas notinhas, a duração delas, você consegue diminuir ou aumentar o velocity dela, clique duplo para apagar, o Ctrl+C, Ctrl+V funciona aqui também. E é bem intuitivo, você consegue inclusive quantizar apertando o Q e ele vai tentar quantizar essas duas notas com base no metrônomo que você setou e no grid que você escolheu. Mais sobre a edição MIDI tem um vídeo dedicado, deixo na descrição desse vídeo. Para você poder gravar MIDI, você tem que ter um controlador MIDI plugado no seu computador, ou se você quiser, você consegue gravar também com um tecladinho virtual que vem no próprio Reaper, Virtual MIDI Keyboard. E aí eu vou armar a track MIDI para gravar. Vou ter que selecionar aqui, ó, MIDI, Virtual MIDI Keyboard. Eu já tô com esse tecladinho que funciona tanto quando eu passo o mouse, quanto se eu tocar no meu teclado das letrinhas, ó. Aqui de C, V, B, eu vou apertar C, V, B, N. Então eu consigo também tocar manualmente com a mão no meu teclado ou com o mouse. E aí basta armar a track, que já está armada, coloco para gravar e toco. E por fim, falta a gente renderizar esse áudio. Vou fazer o seguinte, vou dar um mute nesse MIDI, porque não está harmonizando com a música que a gente está gravando. Vou dar um mute, inclusive, nesse reverb. Vou ficar com a primeira e a segunda voz tão bonitinhas. Ok. Para renderizar, Ctrl+Alt+R para a janela de renderização. Eu vou passar algumas dicas. Primeiro, Bounds, que é justamente o que é que você quer que renderize? O projeto inteiro. Eu aconselho você deixar aqui em Time Selection, seleção de tempo, porque ele só vai renderizar o que tiver selecionado. No meu caso, ó, vou fazer essa seleção aqui para renderizar, porque senão ele ia renderizar todo esse silêncio aqui, e se tivesse mais alguma coisa depois, ele também ia renderizar, então não quero. Aqui o nome do projeto, Como Uma Onda, que é o nome da música do Lulu Santos que eu cantei aqui um pedacinho. Sample Rate você pode deixar em 44 ou 48, canais estéreo. O formato Wave 24 bits, se você quer muita qualidade, ou se você quer só mandar para o WhatsApp, uma coisa que fique muito bom, mas que não é a qualidade máxima, MP3 e bitrate 320, o máximo. Aqui ele vai dizer onde ele vai mandar esse arquivo. Então você pode mudar aqui selecionando Browse, e aí Browse for Directory, e coloque em algum lugar da sua confiança. Eu gosto da pasta Meus Documentos.
documentos. Ok. Então, quando eu apertar em renderizar, ele vai renderizar um arquivo chamado Como a Onda, a seleção de tempo, na pasta documentos 44.100, estéreo, MP3 320 kbps. Só clicar em renderizar, vai ver, ó, ele faz essa renderização e o arquivo já está pronto para você mandar para o mundo inteiro. E esse é um tutorial basicão do Reaper para você que está migrando agora para a melhor DAW do mundo. Se você quiser ter contato comigo e ter suas dúvidas tiradas por mim, eu faço isso todas as terças e quintas no Instagram, @canal Reaper Brasil. Deixa lá na caixinha de sugestões que eu estou sempre disposto a te ajudar a dominar o Reaper. Também tenho cursos de mixagem, masterização e produção de VS. O link está aparecendo acima à direita caso você queira conhecer minha lojinha. Agora, uma coisa muito bacana quando você começa a mexer no Reaper é você dominar as teclas de atalhos mais usadas. É justamente o tema desse vídeo que está aparecendo agora aí para você. Canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.